Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o doutor Carlos Conforti Ferreira Guedes, professor adjunto da Universidade Federal do Paraná. Então, fique com a gente, se ligue no nosso canal, faça sua inscrição e se estiver curtindo as entrevistas, deixe um like, comente e compartilhe. Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência. Estamos de volta hoje para entrevistar o professor Carlos Guedes da Universidade Federal do Paraná. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Ricardo. Primeiro, queria agradecer o convite, tá, nessa excelente iniciativa que vocês estão realizando. Muito interessante, os vídeos estão ficando super legais. Muito obrigado pelo convite, por poder participar. Bacana, e esses vídeos só ficam legais com a participação de vocês, né? Então, é uma troca e é uma iniciativa da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, a ABEQUA, em parceria com o Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Então, Carlos, vamos iniciando esse bate-papo, né? Eu quero começar pedindo para que você conte um pouco sobre a sua carreira. Bom, eu sou geólogo formado na USP, em São Paulo, mestrado e doutorado na USP, mas durante a minha graduação, né, eu sempre tentei, né, gostei muito dessa parte de sedimentologia e sempre com as aulas que foi depois meu orientador, o Giannini, né, sempre busquei fazer iniciação científica, trabalho de formatura e o foco de pesquisa dele naquela época era no quaternário, né? Então, eu lembro quando eu tive sedimentologia no segundo ano, né? Ainda foi um ano de greve, né? Eu falei, não, vou fazer iniciação científica com esse professor que eu gostei bastante, que era o Giannini, né? Só que daí, no momento que eu fui falar com ele, eu já vi que tinha duas discentes da minha turma que tinham acabado de começar a iniciação científica. Daí eu fiquei meio assim e resolvi não fazer iniciação científica com ele naquele momento. Daí eu arranjei um estágio na indústria, né? Na indústria de consultoria. Eu fazia microscopia de clinker de cimento, tá? Então, bem aplicado e bem aí longe, mas foi uma ótima experiência. Aí fiquei um ano, né, fazendo essa consultoria, e aí terminou e eu resolvi fazer iniciação científica com o Giannini. Aí eu comecei a trabalhar em iniciação científica na Ilha Comprida, tá? Com um projeto que era de uma aluna que era a Eva Mori, e ela era descendente de japonês e trabalhava com... Atualmente ela trabalha com restauração de obra de arte. E ela estava fazendo um mapa da Ilha Comprida com fotointerpretação a Nanquim, tá? Super detalhado. E ela fez metade da ilha. E minha iniciação científica era fazer a outra metade da ilha, a fotointerpretação. E eu olhei aquele mapa e entrei em desespero. Nunca tinha mexido com Nanquim e tudo. Mas comecei a trabalhar, fiz iniciação científica e sempre esse lado aí da academia, mas aquelas dúvidas, né? Sempre pensando, não, preciso ter uma experiência na indústria ou nas empresas para pelo menos ter certeza de que eu quero academia. E aí, depois de um ano de iniciação científica, eu voltei a fazer estágio numa empresa de consultoria, mas daí fiz meu trabalho de formatura também na Ilha Comprida, continuando com o estágio em paralelo. Me formei e resolvi continuar na empresa, né? Então eu continuei na empresa como geólogo júnior, na parte de consultoria ambiental, consultoria em São Paulo, que pegava muito naquela época, era posto de gasolina, né? Laudos de passivos ambientais, tudo nessa parte, também a parte de mineração de calcário, mas eu tirava um dia da semana para continuar um mestrado com o Giannini, né? Continuando aí o trabalho da iniciação científica e o trabalho de formatura.
Só que aí no meio do primeiro ano de formado, né, eu passei no concurso da Petrobras. E aí eu não consegui conciliar tudo, conversei com o Giannini, larguei a carreira acadêmica e resolvi ir para a Petrobras, porque eu pensei, pô, melhor local aí para trabalhar em termos de empresa, né? Eu acho que a Petrobras vai ser uma ótima experiência para mim em termos de profissional. Fui para a Petrobras em 2004, metade de 2004. Aí fiquei 3 anos lá, né, no Rio de Janeiro. Por várias questões, resolvi voltar para a carreira acadêmica. Então, em 2017, larguei a Petrobras para fazer mestrado na USP, com o Giannini, com a Ilha Cumprida, para como pagar uma dívida, né, do trabalho não finalizado, né? Então, terminei o mestrado com ele, emendei o doutorado. Só que daí, no meio do doutorado, eu já comecei a ter experiências na carreira acadêmica. Então, fui convidado para dar aula na Unisantos, em Santos, no curso de Engenharia do Petróleo, né? Por quê? Porque eu tinha experiência em modelagem lá de Era a reservatórios. Unimonte, não? Não. A Unimonte Unisantos. Unisantos, é a Universidade Católica de Santos. Ah, sim. É porque eu também tive uma passagem aí no curso de petróleo e gás da Unimonte, em Santos. Ah, não, mas aí era a Unisantos, então tive aí contato com quem me indicou foi a professora Liliane Geniquian, né? Então ela, que era um contato meu lá da USP, né? E aí comecei a dar aula lá. Então essa minha carreira acadêmica foi puxada principalmente pela minha experiência na indústria, né? E então dei aula, acho que de 2011 até final de 2013 lá. Isso. E aí terminei o doutorado em final de 2012. Aí comecei a fazer concursos para professor efetivo nas universidades, né? As universidades públicas. Tentei um concurso no IOC, não deu certo, e tentei um concurso na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que deu certo no curso de bacharelado interdisciplinar de Ciências do Mar. E aí eu entrei em final de 2013, novembro de 2013 eu entrei lá. E aí foi universidade nova, curso novo. Deixa eu te perguntar 2 curiosidades, então, Carlos. Do IO, que eu me lembre, você ficou em segundo lugar. Fiquei. Então deu certo, né? Só mais ou menos. Porque era uma vaga. E na Unifesp era aquela vaga de geomorfologia costeira, alguma coisa assim? Não, era a vaga de geologia costeira. Geologia costeira. Então quase fizemos o concurso juntos. Eu não fui fazer esse da Unifesp. Bacana. E conta, então, como é que foi a experiência lá na Unifesp? Foi super boa, porque eu tinha experiência na Unisantos, de uma universidade particular, esse curso mais duro de engenharia, né, engenharia do petróleo, então é uma outra realidade. E na Unifesp era um curso em formação ainda, bacharelado interdisciplinar, então era um curso de 3 anos diferente, que depois iam ter encaminhamentos para cursos que ainda não estavam montados, né? Então era um curso montado para cursos ainda não montados de engenharia do petróleo, engenharia ambiental, e agora eles vão abrir oceanografia. Eu acho que a partir de 2022 inicia a oceanografia lá na Unifesp. Isso, e que é o sonho aí de muitos lá, né? Também não sei como que está o curso, mas lembro da gente ter grupos de trabalho pensando no curso, propondo as disciplinas, pensando na estrutura, e essa parte aí de gestão, de curso, tudo, eu tive uma experiência cansativa, mas muito boa na Unifesp, né? Então, apesar de ser tudo novo, você vai montando e você aprende muito mais coisa aí quando você monta do que às vezes quando tá tudo pronto, né? Então, e eu acho que uma das principais coisas era um curso interdisciplinar. Então, meu departamento tinha desde antropólogo, historiador, cientista social, muitos oceanógrafos, biólogos, né?
engenheiro, cartógrafo, meteorologista, então você podia, né, era super divertido, porque você sempre saía da caixa, né, para conversar com os outros, para propor visões totalmente diferentes, né, às vezes convergiam, mas você tem outras abordagens, você vai numa reunião de departamento com o pessoal de ciências sociais, nossa, é outra dinâmica, tá? Daí você pega os engenheiros, já é outro fluxo de encaminhamento. Então foi bastante legal. Mas aí depois, em começo de 2015, tá? O professor Angulo, né, da UFPR, falou que estava se aposentando e que ia abrir uma vaga na UFPR, na parte de geologia, e assim, como eu me deslocava de São Paulo para Santos todo dia, eu achei que seria interessante, né, morar na cidade que você trabalha. Então, foi um convite aí bem, assim, bem aceito, né, pela família, e aí tentei essa oportunidade na UFPR, aqui em Curitiba. Aí, final de 2015 para o começo de 2016, né, eu entrei aqui em Curitiba, no departamento de geologia, tá? E estou até hoje, né? Então, nas disciplinas, principalmente de petrologia sedimentar, mapeamento sedimentar, essa parte aí de geologia sedimentar. Bacana, né? Então, muito legal a responsabilidade, né? Você assumir a vaga do nosso presidente da ABECA. Mas ele ainda está no laboratório, está como professor sênior, então tem a Maria Cristina ajudando, então eu ainda não caiu tudo no meu colo, sabe? Tá indo aos poucos, tá indo para Maria Cristina, que toca a maioria das coisas e... Eu sei que a Cris vai estar assistindo esse programa, né? Então, talvez se eu fizer o convite para ela ao vivo, ela fique meio constrangida de recusar, né, Cris? Então, seja bem-vinda, estamos aguardando a sua entrevista aqui. E foi bom você tocar aí no nome do Rodolfo Angulo, do Paulo Giannini, né, que são dois que têm entrevistas aqui no canal da Beca e foram muito importantes desde a criação da associação até os dias atuais, né, Carlos? Falando um pouco dessa história, Carlos, quem foram alguns dos professores, pesquisadores, enfim, pessoas que contribuíram positivamente para a sua carreira? Assim, a gente sempre cita, né, e assim, quem mais influencia ou influenciou na carreira normalmente são nas fases iniciais, né, na graduação, começo da pós-graduação, é quando a gente sempre pega aí os grandes exemplos. Então, eu não posso deixar de citar o Giannini, né, porque foi meu orientador desde sempre, tá? E então, desde da iniciação científica, o mestrado, primeiro mestrado, depois quando eu voltei para o mestrado, né, sempre aí dando conselhos até para retorno ou não da carreira acadêmica, quando eu estava na dúvida o que seguir, se seguia na indústria ou se voltava e arriscava, né? Que não deixa de ser um arriscado, né? Eu já estava concursado na Petrobras, então tinha carreira garantida e larguei para vir fazer um mestrado, doutorado, para conseguir entrar em algum concurso, né, de professor. Então foi essencial aí nas minhas tomadas de decisões, e sempre é um prazer trabalhar com o Giannini, né? Detalhista, perfeccionista, né? Às vezes um pouquinho diferente aí da minha, que sou mais bagunceiro, então, né, ele vem aí, pega os detalhes e sempre, né, às vezes dando aulas como quem não dá aula, né? Então sempre às vezes dando aula pelo exemplo ou sempre corrigindo, mas nunca parece às vezes que você está no campo ou você está discutindo com ele no café, que era sempre como se diz, era uma atividade quase diária, sair para o café, e sempre aí você tinha
alguma aula sem perceber de como que seria, de como se comportar ou como tocar o seu trabalho. Então, o Giannini aí é a pessoa que com certeza mais influenciou na minha vida profissional, minha carreira acadêmica principalmente, né? Mas tem outras duas pessoas na USP que também me influenciaram bastante, principalmente nessa fase aí da pós-graduação. Uma delas é a Ana Góes, professora Ana Góes, que quando eu estava na USP, acho que desde a graduação, principalmente na pós-graduação, ela já estava como professora aposentada, fazendo pós-doc lá, e era um exemplo de paixão na geologia, de paixão de como que ela orientava, como ela trabalhava e olhava os minerais pesados, né? Sempre participando, sempre querendo te ajudar, né? E dando dicas valiosas, assim, que eu levo até para os meus orientados. Tem uma delas que ela sempre me falava que pesquisa não tem fim, mas a sua tese sim. Então tem uma hora que você precisa dar um ponto final na aquisição de dados, por mais que seja legal ficar lá contando os minerais pesados e olhando e vendo os tipos e não sei o que, tem uma hora que você precisa largar o microscópio e colocar um fim na sua pesquisa, tá? E eu trago essa frase aí na minha mente e ela é super importante e é um ensinamento aí muito importante que eu trago, né? E então, Ana Góes aí como alguém apaixonada pelo que faz e que me inspira dessa paixão e fala, nossa, será que quando eu me aposentar eu vou fazer igual, né? Ficar trabalhando aí, orientando, tá? Durante tanto tempo, né? E eu acho que ela até toma como inspiração, né? E ela até colocou no Facebook aí, eu acho que dia 25 agora, o Cetrembino Petri faz 99 anos, né? Eu acho que é por aí. E ela sempre homenageia ela. O Paulo falou que eles estão escrevendo um livro ainda, né? Professor Setembrino, acho que são 97 anos. 97, E ainda escrevendo um livro. Maravilha. E eu lembro do Petri na minha pós-graduação, tive aula com ele, e era impressionante porque eu acho que o maior ensinamento que eu tive na aula com ele não foi nem os conceitos, mas como a ciência dinâmica, né? E eles falando, olha, eu aprendi tudo, não tinha nem paradigma da tectônica de placas, né? Quando eu aprendi. Então eu peguei todo esse paradigma da geologia mudando da tectônica de placas e aí foi assim, abriu a mente e falar, olha, né, a gente tem que olhar as coisas, às vezes a gente tem a mania, né, a audácia aí dos mais jovens de querer achar erros e falar que os trabalhos às vezes mais antigos, não, tá tudo errado, como que ele não viu isso daqui, né? Mas não, a ciência é dinâmica, né? A gente sempre a gente olha com um outro olhar e mesmo e eu acho que é bem dinâmico que mesmo quando eu olho minha tese de doutorado, eu falo, pô, né, como que eu fiz isso daqui, né? Eu já faria totalmente diferente ou tiraria outras conclusões. Então, em olhar essa ciência como algo bem dinâmica. Eu acho que, por fim, né, na USP mesmo, tá, quem teve uma grande influência, né, e quase foi contemporâneo meu de pós-graduação, acho que chegou a ser contemporâneo, mas ele logo entrou como professor, que é o André Salvacucci. Então, ele teve um caráter aí quase, apesar de não ser oficial, ele foi quase meu co-orientador aí, tanto no mestrado como no doutorado. E ele trouxe essa parte de luminescência, né, artisticamente estimulada para os meus trabalhos, né? Então até me arranjou de fazer estágios no exterior, no mestrado e doutorado, com uma professora que tinha contato com ele, né, de fazer as datações lá. Mas ele me trouxe aí uma influência de
de querer ousar na ciência. Então ele sempre falava, não, você tem que ousar, tem que querer fazer um pouco diferente, né? Sair da mesmice, né? Propor aí novas áreas, novos campos de atuações. Então, teve um papel aí muito importante de como eu toquei os meus projetos, né? Às vezes o Janine era menos direto na orientação e o Salvacuti era mais direto nas orientações e o que você deve fazer ou não. Então, acho que teve bastante influência, né? Eu acho que, principalmente aí em termos de como aí a minha parte científica foi, essas são as minhas grandes influências, né? Claro que eu posso citar o Angulo, mas o Angulo é uma influência aí mais tardia de quando já estava, né, uma carreira mais estabelecida, tá? Claro que ele me fez esse convite, né, de prestar o concurso. Claro que não foi um convite de cartas marcadas, mas foi um convite no qual eu tive que prestar o concurso aqui e ser aprovado, apesar de só eu ter aparecido na prova, mas eles não terem muita escolha. Mas ele fez o convite para eu tentar esse concurso e foi... Assim, ele ainda faz parte, né? Eu acho que é a parte ainda principal do laboratório, do grupo de pesquisa, tá? Então, claro que influencia bastante, mas eu acho que na parte formativa mesmo muito claro que é o Janine, né? O orientador. Bacana, Carlos. Nós não vamos conseguir falar de todos, né? E em relação ao concurso, sempre tem opção, né? Eu já vi concursos com 6 candidatos que não passou nenhum. Sim. Então, não necessariamente só ter um candidato é sinal de sucesso, né? Esse candidato tem que realmente preencher os requisitos. Sim, mesmo sozinho eu fiquei mais nervoso. O que eu falo, eles tinham mais tempo para te avaliar nos mínimos detalhes, né? Então, eu fiquei mais nervoso sendo candidato único se eu tivesse alguém, porque isso quer dizer que se tivesse alguém e eu ficasse em segundo, é mérito do primeiro colocado, né? Mas se só tem eu e eu não passo, é demérito meu, né? Então, às vezes. Mas e hoje em dia, Carlos, quais são as suas principais áreas de atuação? Eu acho que essa minha história de carreira, né, que pega sempre... Eu migrei muito entre indústria e academia, né, alternando muitas vezes essa atuação. E eu acho que isso, hoje em dia, influencia muito na minha área de atuação. Então, por mais que eu tenha fugido aí no bom sentido de ter saído da Petrobras, tá, para a carreira acadêmica, essa parte aí da indústria, principalmente da indústria do petróleo, nunca me deixou em paz. Então, a minha primeira experiência acadêmica como professor foi no curso de engenharia do petróleo, exatamente porque eu tinha trabalhado na indústria, né? E a gente sempre usa, né, a indústria, às vezes, e um uso muito entre aspas, né? A gente sempre cita ou sempre coloca como justificativas dos nossos processos, dos nossos projetos, né? Esse uso na indústria, mesmo que o trabalho seja mais de ciência básica. E então a gente sempre coloca, por exemplo, análogos de reservatórios, né? E eu sempre trabalhei, desde a minha iniciação científica, com areias, né? Minerais pesados, granulação, propriedades das areias. E quando eu fui para a indústria, eu trabalhava em reservatório de turbiditos, que não deixa de ter areia e arenitos, tá? Então, atualmente, eu sempre trabalho nessa parte de sedimentologia das areias, caracterização das propriedades, minerais pesados, idade, né? E sempre com uma ideia de, olha, né, entendendo aí os sistemas arenosos, a gente pode entender onde tem os reservatórios, quais são as propriedades dos reservatórios, a distribuição. Então eu coloco como a minha área de atuação areias e arenitos, a gente pode dizer, né?
propriedades das areias, dos arenitos e as implicações, que podem ser reservatórios ou podem ser implicações em termos de sistemas deposicionais, evolução de sistemas deposicionais, transicionais, tá? E quando eu falo em evolução de sistemas transicionais, né, a gente sempre tem que pensar em todos os fatores que controlam esses sistemas, né? Variação do nível relativo do mar, clima, paleoclima, né? Controla a área-fonte, proveniência. Então, trabalho bastante aí com proveniência sedimentar, principalmente em minerais pesados, mas se você for tentar extrair, né, essa parte de reservatórios, essa parte que eu trabalho de geologia do quaternário, né, muito da evolução dos sistemas deposicionais, a gente pode resumir em areias e arenitos. Tá? Meu campo de atuação. Esse é um bom exercício e talvez não uma coincidência, mas fizemos esse exercício, eu e Giannini, aqui no canal, né, falando uma palavra que resumisse basicamente o trabalho. E aí você coloca vários pontos interessantes desde o início da tua fala até agora, Carlos. Então, você fala em proveniência, você fala areias, arenitos, né, essa mudança do sistema deposicional, enfim. Então, isso complementa algumas coisas que você já fez e que você vai ajustando dependendo da área geográfica e da escala em que você está trabalhando, né? Se é uma escala de vento, se é uma escala geológica, enfim. Dentro de alguns desses projetos, você tem alguns que me chamaram a atenção de curiosidade, né? Então, é uma região em que eu cresci, eu gosto muito, e, enfim, foi aonde eu aprendi a conhecer o mar e o estuário e tal, que é a região da Ilha Comprida. Então, nós dois temos aí uma relação de tempos diferentes, visões diferentes, mas temos uma relação aí com a nossa querida Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Então, você fez um trabalho que era, na Ilha Comprida, suas relações com as variáveis climáticas e oceanográficas em séries históricas. Que projeto foi esse? Quais eram as principais perguntas de pesquisa? O que vocês vislumbravam? Então, a Ilha Comprida, né, foi onde eu comecei minha iniciação científica. Com Nanquim. Isso, com Nanquim, tá? Então tem os mapas, e os mapas... Cara, o mapa que eu fiz, eu acho que ele tem uns 2,5 metros, né? 2,5 metros por 40 centímetros, né? Pelo formato da ilha. Ficou muito bonito, né? Eu acho que eu não seria capaz de fazer de novo, tá? Mas daí trabalhei com luminescência, mas durante o meu mestrado, até o meu mestrado, o foco sempre foi a evolução da Ilha Comprida e a evolução desde a sua formação até hoje, né? E daí com as datações a gente viu que era de 6.000 anos e como que foi essa evolução, o significado dessa evolução. E esse foi meu projeto que terminou em foi 2009, tá? Foi 2009 no meu mestrado. E aí quando eu entrei na Unifesp, né, que é o curso aí bacharelado de Ciências do Mar, você entra e você tem todas aquelas expectativas para um docente, né? E um deles é coordenar aí um projeto de pesquisa e conseguir recursos para ir para campo. E eu estava na Unifesp, e na Unifesp ela tem um caráter, né, mais voltado para o oceanográfico. Então, para o oceanográfico que, pensando num intervalo de tempo menor do que os milhares de anos, né? Às vezes mais décadas, máximo 100 anos. Então, quando eu fui fazer uma proposta, né, para o edital aí universal de 2014 do CNPq, eu quis dar um caráter aí mais voltado para a instituição que eu estava, né, para o departamento que eu estava e buscando aí parcerias em termos de docentes que estavam na minha sala, literalmente. Então, a gente tinha uma sala comunitária de 6 docentes e tinham dois
dois professores que a gente conversava bastante, né? Que sentavam do meu lado. Um deles era o Gilberto Peçanha, engenheiro cartógrafo, e aí ele tinha um GPS, né, um GNSS de dupla frequência, tudo, um equipamento, e tinha uma outra professora, que é a Girlene Silva, né, meteorologista, tá? Então eu era o único geólogo lá, tinha um engenheiro cartógrafo, uma meteorologista, e a gente sempre tinha uma questão da extremidade nordeste da Ilha Comprida, que ela é muito dinâmica. Então você tem aí uma migração por volta de 20 metros por ano, e você tem toda uma relação dada com a dinâmica do Valo Grande, né, que é um canal artificial lá em Iguape, que foi aberto na época do Império, 1850, por ali, né, e que mudou toda a dinâmica regional. E essa dinâmica, né, da extremidade nordeste da Ilha Comprida, ela sempre foi relacionada à intensidade dessa dinâmica com a abertura do Valo Grande, tá? E isso desde o relatório, um relatório de 66, feito pela uma empresa Geobras, né? Então é um relatório bastante famoso para a região, e que daí depois você vai ver lá, os créditos foi feito pelo famoso Almeida, tá? Então foi ele que fez esse relatório. E aí, naquela correria de reunião aqui, reunião ali, e o prazo para submeter o projeto, né, chegando cada vez mais perto, eu acho que eu tinha 2 semanas, daí eu falei, não, eu preciso submeter. Eu falei, então eu vou para o meu porto seguro, né, que é a Ilha Comprida. Daí eu falei, então vamos tentar propor, né, alguma coisa que eu consiga fazer aqui com os meus colegas. Então vamos propor fazer esse monitoramento aí durante 2 anos da extremidade nordeste da Ilha Comprida, né? Coletar algumas amostras um pouquinho mais antigas e trabalhar com fotografias aéreas aí em mais detalhe, né? E a parte meteorológica também, né? Dessa relação que a gente sempre tenta ver, essa relação do El Niño, tá? Com as chuvas e a dinâmica. Então a proposta, que foi muito, como se diz, foi circunstancial, até pela instituição que eu trabalhava, pelos meus colegas, adaptando, em tentar entender melhor essa dinâmica, porque você sempre vê notícias. E que eu ia falar que essa dinâmica não está ainda completamente resolvida, né? A gente Claro sempre vê no noticiário, eu tenho amigos ainda que vivem na Ilha Comprida e passeiam para essa extremidade nordeste, e vira e mexe você tem aqueles problemas associados à erosão, né? Que você destacou aí os primeiros relatórios do Almeida, Kenichiro Sugiu falou muito sobre a evolução da abertura do Valo Grande, como isso afetou todo o Vale do Ribeira, porque afeta o rio Ribeira de Iguape, né, que deságua ali no estuário atrás da Ilha Comprida. E a ilha, todo o pessoal do IO também, que trabalha principalmente lá no Mar Pequeno. Sim. Né? Teve o Moisés também, que trabalhou, o Tesla trabalhou. Moisés trabalhou muito ali. E aí a gente tentou detalhar, né? Consegui não resolver a questão, obviamente, tá? Mas conseguir mais dados e mais dados aí, né, para estudo. E aí é um projeto que começou na Unifesp e terminou na UFPR. Na verdade, começou um pouco antes, né? Começou na USP, né? E hoje você trabalha na Universidade Federal do Paraná, professor da Universidade Federal do Paraná, e que também é vizinho, né, do estado de São Paulo a norte, e a primeira praia ali é o Complexo Cananéia, Ilha Comprida, Ilha do Cardoso, né? Sim. E também outro trabalho que você vem desenvolvendo é sobre a Baía de Paranaguá, que também é guardadas as devidas proporções, mas é também um complexo estuarino, né, que tem uma dinâmica própria, obviamente, mas se comporta como um sistema transicional estuarino, assim como a Iguape Ilha Comprida, né? Então, esse projeto de Paranaguá, vulnerabilidade e resposta das populações locais
às ameaças socioeconômicas e naturais. Esse é um projeto que você é membro integrante, né? E você pode nos dizer assim, qual seria algumas das relações, né? O próprio título já mostra, né, a capacidade de se trabalhar com profissionais fora do seu eixo geológico, ou seja, que nos ajuda a pensar fora da caixinha, né, socioeconômicos e naturais. Então, a gente já entende que tem aí geólogos, oceanógrafos, quem sabe pessoal das ciências sociais, antropologia. Qual é o objetivo desse projeto, Carlos? Esse é um projeto aí bem mais amplo, né? Aí coordenado pelo professor Angulo, que vem naquele edital do CNPq Bahias. Bahias, ok. E a gente tem um lá na Bahia de Santa Catarina, né? Tem esse, tem aqui na Bahia de Todos os Santos, entendi. E também tem em Paranaguá do pessoal do SEM e do IO também. E aí ele é um projeto mais amplo, ele tem esse caráter aí mais ambiental, então tanto essa parte aí social, o Angulo tem muito esse pé, né? Até na outra pós-graduação de Ciências Ambientais que tem aqui na UFPR. A minha participação nesse projeto é bem marginal, tá? Então, ele entra no meu Lattes, porque eu ainda tô com alguns pontos dele, né? Mas ele pega essa parte aí de vulnerabilidade, é muito mais aplicado, e nem é tanto a minha área, mas ou não é tanto o meu gosto aí de área de atuação, mas a gente sempre precisa ter esse foco. E o que eu tenho atualmente é uma aluna de doutorado que trabalha com mais essa evolução aí dos estuários, né? Evolução aí do preenchimento. Então, é uma aluna que veio comigo desde a Unifesp, a Maiara Santana, que participou comigo do projeto aí da Ilha Comprida, né? Então, ela que é a primeira autora do artigo, o resultado desse projeto aí do edital CNPq, que saiu esse ano. E aí ela queria, como ela tem a graduação nesse bacharelado interdisciplinar, né? Ela tem uma visão aí muito mais ampla do que a minha, né, de geólogo. Então ela queria trabalhar com diatomáceas, e eu falei, não, mas se você trabalhar com diatomáceas na evolução do preenchimento do estuário, eu topo te orientar, né? E aí ela tá trabalhando tanto no de Guaratuba quanto no de Paranaguá, né? Tá começando aí o trabalho. E agora que você citou um pouco mais, explicou um pouco melhor esse projeto, né? A gente consegue vislumbrar, né, a importância desse conhecimento do preenchimento dessas áreas, né? Porque quando a gente fala em estuário, né, o socioeconômico natural, realmente eles se encaixam muito bem. São áreas extremamente ocupadas ou de extrema importância para a microeconomia local, né, onde são desenvolvidas todas as atividades de navegação, pesca, aquacultura. Então, realmente, somente uma visão mais interdisciplinar assim é capaz de fornecer dados mais aplicados, não necessariamente mais a ciência básica, mas também aquela aplicada. Isso, e outro fator importante, Carlos, desculpa de te interromper, é o que você mencionou ali muito suavemente, mas que meu ouvido aqui já pegou, que são os riscos geológicos associados, né? Então, isso é uma coisa que eu sei que você trabalha, o grupo que você faz parte, do Rodolfo, da Cris e outros colaboradores, eles atuam muito nisso, na vulnerabilidade e nos riscos costeiros, e que é algo que está aí sendo tocado cada vez mais, né? Dentro da década dos oceanos e principalmente frente às mudanças climáticas. Sim, eu concordo, né? E não faço nem uma meia-culpa, né? Eu acho que é até uma característica. O professor Angulo e a Maria Cristina aqui no laboratório, né? No LECOST, Laboratório de Estudos Costeiros da UFPR,
eles têm esse viés aí ambiental muito mais forte do que o meu, né? Então, de análise de riscos, né? Principalmente a Maria Cristina aí tá bastante forte aí nos riscos geológicos. Eu fico meio marginal a isso, eu gosto muito mais da ciência mais básica mesmo, tá? E às vezes, né, eu falo aí, às vezes mais básica e às vezes não é tão aplicada diretamente em abordar os riscos, mas eu falo a ciência mais básica de tentar entender os sistemas e tentar, e é entendendo os sistemas que você vai entender os riscos geológicos, né? Então, Você pegou eu a sinto... característica do seu orientador de mestrado e de doutorado, né? Então, assim, mais um outro tema que você coloca e que você colocou, inclusive, que possibilitou um intercâmbio com universidades do estrangeiro, onde você vem se capacitando e hoje, dentro das ciências do quaternário, você é uma das referências, que é a datação por luminescência opticamente estimulada. Então, eu queria, Carlos, eu não sei por que eu estou confundindo, desculpa, mas, Carlos, que você explicasse o que é essa técnica, o que nós podemos ter como resultado, né? E alguma particularidade dessa luminescência opticamente estimulada. Para que serve, como que nós fazemos, enfim. Quais são os locais, até mesmo no Brasil, que tem capacidade, os laboratórios que têm capacidade de fazer essa análise? A datação por luminescência, ela se baseia aí numa propriedade, que é a luminescência, né? Que é a propriedade de emitir luz do material quando ele é estimulado, tá? Então ele pode ser estimulado pelo calor, que seria a termoluminescência, que foi como começou a técnica de datação, ou ele pode ser estimulado por luz, né? Luz ultravioleta, por exemplo, ou algum comprimento de onda que vai estimular e ele vai emitir uma luz, tá? Essa luz, essa luminescência, ela vai ser proporcional à quantidade de energia armazenada dentro do sistema cristalino dela, né? Que seria relacionado a defeitos eletrônicos, né? Então, o que a gente tem? Se você tem um cristal de quartzo que está sob a luz solar, ele está sempre estimulado pela luz solar e ele não armazena, né, energia que vem da radiação ambiental. Então, a energia ela entra e é estimulada e sai na mesma hora. Só que quando esse material ele é soterrado, ele fica protegido desse estímulo. Então ele começa a armazenar, né, energia pela radiação ambiental, né, urânio, tório e potássio que estão por aí, radiação cósmica. Tá? E quando a gente pega e estimula esse material no laboratório, ele vai emitir uma luz, né? E essa luz vai ser proporcional à energia que ele armazenou, que vai ser proporcional ao tempo que ele ficou, né, longe do estímulo. Então, a luminescência opticamente estimulada, ela te dá a idade de deposição desse material, tá? Então, o grão de quartzo, ele pode ter ficado na duna, andando, né, saltitando um tempão, anos, milhares de anos, milhões de anos, tá? Mas no momento que ele é soterrado, o tempo zero da datação, por luminescência opticamente estimulada, é o momento que ele foi soterrado, tá? Então, ele é um método de datação absoluta, como radiocarbono, né, como urânio-tório, como os outros métodos de datação absoluta. Ele não é por decaimento radioativo, tá? Que é como é a maioria dos métodos, mas ele é um método aí físico, né? Pela sua propriedade física chamada luminescência. Então, ele depende das propriedades do meio, né? Das propriedades do cristal, tá? Então, o quartzo, se tem protocolos, ele pode ser utilizado. Feldspato também pode ser utilizado, mas eles têm propriedades distintas que vão levar a tratamentos no laboratório distintos, né? Qual é o limite de idade? O limite de idade, ele depende de duas coisas. Primeiro, o quartzo, você tem diferentes tipos de quartzo
e quartzos de diferentes origens, né? Metamórficos, ígneos, que já passaram muito tempo no sistema sedimentar, e isso vai levar a ele a ter uma capacidade de armazenar essa energia diferenciada. Então, em luminescência, diferentemente dos métodos baseados em isótopos, onde a taxa de decaimento é fixa, tá? O alcance e o limite da luminescência oticamente estimulada, ela depende tanto do material, e o material, o quartzo às vezes ele pode ser mais sensível ou menos sensível, e aí se ele é menos sensível, a resposta dele para um determinado nível de energia vai ser baixa, e você não vai conseguir ler no laboratório. Se ele for muito sensível, mesmo em alguns anos você consegue uma resposta alta, e essa resposta alta consegue ver no fotomultímetro lá do fotomultiplicador do laboratório. Então, mas normalmente a gente tem aí a gente consegue datar eventos a gente já conseguiu até de 10, 15 anos, tá? Que aconteceram há 10, 15 anos desde a coleta, tá? E o alcance máximo, ele depende de duas coisas. Uma é o limite de armazenagem do material, tá? Então ele tem como se diz, uma faixa aí típica de dose de radiação que o quartzo consegue armazenar. O feldspato consegue armazenar mais, então depende do material. E a gente tem um outro ponto, né? A taxa de radiação local. Se a gente tem uma taxa de radiação alta, se tem muito feldspato, muito mineral pesado, ele vai ter muita radiação. Então, o que a gente chama de taxa anual, aí, a dose anual de radiação, ela é alta. E aí chega rápido nesse limite. Tá? Se a dose anual for baixa, demora mais para chegar nesse limite. Então, a faixa aí de limite, ela é variável, mas ela pode ser de 80 a uns 250 mil anos. Tá? Mas ela é interessante, é uma técnica que eu acho muito interessante, porque ela é baseada principalmente nas areias do quartzo, precisa desse retrabalhamento, né? Não se você tiver uma água pouco movimentada, né? Onde o quartzo ele é transportado com muita lama, então ele não vai ter uma exposição muito clara para a luz solar. Então ela é uma técnica menos adequada aí para sedimentos lamosos, tá? Mas ela é complementar, porque normalmente os sedimentos lamosos têm matéria orgânica que são datáveis por radiocarbono, né? Então você consegue aí, para a parte arenosa, datar por luminescência, a parte de mais finos datar por radiocarbono. Que então, a parte arenosa normalmente é até mais complicada, né? De você utilizar outros tipos de métodos, né? Mas obviamente, todos são complementares, né? Acaba que o LOI, o carbono, a própria micropaleontologia, né? Que faz uma datação relativa, elas vão se complementando para entender aquele sistema. Isso. E vocês fazem essa datação aí na Universidade Federal do Paraná? Não, a gente não tem um laboratório aqui, né? Tem um laboratório na USP, né? Sob coordenação do professor Sawakuchi, e tem um laboratório também na Unifesp, né? Sob a coordenação da professora Sônia Tatumi e do Márcio Iê. Então, quando eu estava na Unifesp, eu conseguia usar o laboratório deles. Atualmente, a gente tem a parceria aí com o Sawakuchi, então, normalmente a gente faz, né, eu mando os alunos, ou mandava, né, os alunos para irem no laboratório, e eles processavam a amostra e aprendiam a técnica. E aí é uma técnica que eu acho que é importante você ver as características das amostras, tudo, né, para não ser tão alienado. Só que agora, com a pandemia, fica mais difícil desse intercâmbio pessoal, né? Então, agora a gente vai estar em período de adaptação às novas realidades, né? Como vai ser. Mas a gente ainda tem bastante dados acumulados aí para serem liberados, mas acho que é uma técnica, eu gosto das areias e dos arenitos, né? É a técnica mais adequada de datar a idade de deposição das areias e dos arenitos. Sim. Carlos,
Como que você vê o trabalho que você vem realizando, você e seu grupo, né, no que diz respeito à importância para a sociedade? Então, nós falamos aí de vários exemplos, deixamos outros de fora, né? Eu sei da sua participação no projeto Ilhas Oceânicas, né, coordenado pelo professor Rodolfo Angulo, enfim, que trata a questão de Trindade, Martim Vaz, também tem outros projetos que já foram realizados sobre Fernando de Noronha, Atol das Rocas, mas aí dentro dessa sua área de atuação costeira, como que você vê os trabalhos em termos de importância para a sociedade? Bom, a gente tem esse ponto, né, do grupo de trabalho, tá? Muito mais aí da crise do Angulo, com esse viés mais de risco ambiental, então eles têm aí contatos muito mais fortes com a parte do porto, né, o pessoal costeiro. Eu sou muito mais focado na ciência básica, nas técnicas, né, das areias e dos areniscos, que às vezes tem também importância direta para a sociedade, né? Então a gente pode pensar na sociedade aí mais industrial, em termos de reservatórios e a caracterização e o entendimento das dinâmicas dos sistemas deposicionais que vão ter uma aplicação em reservatórios de petróleo. Então é sempre uma interface que a gente busca, e a gente busca por quê? Porque muitas vezes uma importância que eu cito, né, apesar de a gente ser uma ciência mais... Eu gostar mais aí da ciência básica, a gente trabalha não só com resultados de pesquisa, né, não só publicando artigos de resultado. Então a gente faz parte de programa de pós-graduação, a gente faz parte de programa de graduação, né? Então a gente faz parte aí de um trabalho de formação de recursos humanos. E nós vamos falar desse detalhe que é o principal da carreira do professor, né? Que é a formação de recursos humanos. Mas então eu posso pular esse pouquinho. Então deixa eu pular esse daí. Então a gente tem essa formação de recursos humanos. Mas e é uma coisa que ainda não está tanto no meu currículo, tá? Principalmente no Lattes, que é algo que eu iniciei há uns 2 anos e meio, né? Então eu sempre trabalhei também com essa parte de proveniência, tá? Então saber de onde que veio o sedimento, de onde que veio. E eu tive um aluno, ainda tenho, né? Ele está terminando o mestrado agora, que ele começou a fazer, como se diz? Ele estagiava na Polícia Federal, na Polícia Científica Federal aqui de Curitiba, e ele fez o TCC dele com essa parte de processamento, a parte de como processar as amostras de vestígios de solo, tá? Então são vestígios às vezes principalmente lamosos, mas tem sedimentos também arenosos, né? E a gente começou com... ele me trouxe essa possibilidade de orientar, e eu comecei a ter contato com ele, com o Fábio Salvador também da Polícia Federal, com essa parte de geociências forenses, tá? Então o mestrado dele, ele está nessa parte aí de proveniência de solos. Então a gente está fazendo um banco de dados aqui em Curitiba e está tentando ver o potencial aí de proveniência. Então é uma parte aí das técnicas que são aplicadas aí direto para a sociedade. E um caso interessante, que daí envolve o costeiro e o quaternário, né? No final do ano passado, o Fábio Salvador, ele solicitou para a gente, né, para esse meu aluno e para mim, e também para um outro professor aqui que tem a parceria nas ciências dos solos, que é o Vander, para a gente contribuir para um laudo pericial que eles trouxeram de um caso de assassinato que teve no litoral, tá, no litoral de Santa Catarina, e você tinha resíduos de solo, de areia, aderidos ao corpo, e queria comparar o resíduo de areia com o material local, da onde o corpo estava descartado, que eles imaginavam que não era o local do crime. Então eles tinham algumas suspeitas, coletaram amostras de praia, das praias próximas, e a gente fez uma análise comparativa dessas areias
tá? Do vestígio encontrado aí no corpo com as praias. E com isso a gente conseguiu, usando técnicas da ciência básica, né? Minerais pesados, morfologia do zircão, granulometria, né? Os parâmetros granulométricos, cor, fizemos DRX, fizemos diversas técnicas, e com isso a gente conseguiu ver qual era a amostra mais semelhante com a amostra do corpo. Isso batia com outras evidências, né? Então foi um campo aí de atuação, de ajudar com a sociedade. A gente tem essa parceria, então a universidade está buscando essas parcerias com a própria polícia, nessa parte de forenses, né? E aí a gente tem até um centro de ciências forenses aqui na Unifesp, que o laboratório de sedimentologia faz parte, e aí a gente atua aí também na caracterização, porque as técnicas são as mesmas. Unifesp ou Universidade Federal? Não, na UFPR. Desculpa. UFPR. Isso, o Centro de Ciências Forenses aqui da Federal do Paraná, e a gente tem essas técnicas, e as técnicas às vezes desenvolvidas para os estudos mais básicos, né? Ou o conhecimento daquela região, e era uma região que eu já tinha trabalhado, tá? Já tinha artigos de caracterização, e isso ajudou a gente a propor técnicas para tentar resolver ou caracterizar melhor esse laudo aí pericial, né? Então, foi uma aplicação totalmente diferente, né? Mas que os estudos ambientais naquela região, as técnicas desenvolvidas no laboratório e as técnicas desenvolvidas no grupo de pesquisa serviram aí para uma aplicação direta e excepcional, tá? Na sociedade, mas é algo que ainda tem um sigilo, né? Então não posso dar tantos detalhes, mas que foi, eu achei aí bastante interessante, né? Porque às vezes eu peguei técnicas que, cara, eu só ia usar para proveniência em modo mais ciência básica. E aí a gente se viu aplicando isso num laudo pericial. Com certeza, Carlos. E quando a gente fala ciência básica e ciência aplicada, né, eu gosto de destacar aqui uma fala do professor Rodolfo Angulo, que o raio laser ele foi iniciado como uma pesquisa básica, né? Depois de muito tempo, descobriram a aplicação desse raio laser, e hoje nós utilizamos, ele é amplamente utilizado em equipamentos de tecnologia, né? Mas começa com uma pesquisa básica, aí a gente vê a importância de desenvolvermos, termos condições, linhas de fomento, formação de recursos humanos para atuar no desenvolvimento das ciências ditas ciências básicas, né? E pegando um gancho, como que você vê os trabalhos que vocês vêm gerando em termos de aplicação pelos gestores e tomadores de decisão? Né? Você acha que esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos por você, pelo seu grupo, eles estão sendo aplicados nos gestores, nos diferentes níveis, mas principalmente a nível municipal? Aí é muito mais o meu grupo, tá? Então, o meu grupo com Maria Cristina e o Angulo, eles têm uma atuação muito mais forte com relação ao porto, com relação à dinâmica lá costeira de Itapoá, né? Tem grupo aí como o Pro Babitonga, que... Então, a gente tem... eles têm essa, como se diz, uma atuação muito mais proativa, né? Eu tenho uma atuação, eu acho que até pela minha característica de personalidade, muito mais reativa a esse ponto, né? Então, por exemplo, há um mês atrás, teve uma secretaria municipal entrou em contato comigo para perguntar algumas definições aí de restinga, né? Pedir material, e aí a gente, eu atuei aí como passando algumas referências, né? Passando algumas coisas aí mais básicas, né? Num contato aí mais direto. Tá? Então, desculpa te interromper, Carlos. Então, exatamente nesse ponto,
né? Eu vejo que muitas vezes os gestores, eles têm preocupações, obviamente, eles são gestores, né, do município ou até mesmo do estado, mas envolvidos com secretarias, com órgãos ligados ao ambiente, ao meio físico, né, de proteção civil, enfim, qualquer que seja. Eles entram em contato. Como eles entraram em contato com você, perguntando sobre definições de restinga, algumas questões com certeza que envolvem a dinâmica desses ambientes, né? Mas depois, você soube para que eles precisavam, quais eram efetivamente os projetos que eles tinham em mente para o desenvolvimento e como que as informações que foram passadas para eles por você, como elas foram aplicadas, você teve o feedback? Eu tive uma conversa, eu sabia que era um caso específico em termos de erosão aí de costa por empreendimentos que ocuparam uma área que não deveria, entendeu? É o típico, né? E então, é claro que assim, eu também não fui tão direto na pergunta para ele, e aí me deixe, né, me deixe a par do que é, mas eu acho que assim, a gente, claro que tem esses gestores, tomadores de decisão, níveis municipais, estaduais, que vão sempre buscar essa consulta, fazer uma consulta, né? Mas eu acho que por isso que é muito importante que esses tomadores de decisão, e esses tomadores de decisão, eles são, querendo ou não, voláteis, eles mudam, né? Mudam conforme a eleição, mudam conforme cargos aí, cargos comissionados, tudo. A gente tem um corpo técnico, né? Em níveis municipais, de secretarias, um corpo técnico que normalmente é concursado e que tende a ser mais fixo, tá? E que eles são importantes. Eu acho que a nossa atuação e a atuação aí do nosso conhecimento, e esse é um caso desse funcionário que me procurou, ele é um ex-aluno, tá? Um ex-aluno formado na UFPR. Então, ele sabe que a gente atua aí. Então é um corpo técnico que tem esse conhecimento formado aí por nós, né? E que vai ter. E aí eu acho que a gente pode gerar conhecimento que vai ser empregado pelos gestores, mas eu acho que é muito importante a gente ver a universidade como uma, não gerando só conhecimento, mas como gerando recursos humanos, gerando técnicos com espírito crítico, que quando chegarem, né, a trabalhar com esses gestores ou no corpo técnico, tá, desses níveis municipais, estaduais, eles tenham o discernimento de falar, olha, eu preciso consultar a universidade para buscar um resultado, para buscar uma definição, né? Então, às vezes, a gente sempre pensa, como o nosso conhecimento, a gente não vai fazer, às vezes, o EIA-RIMA, né? Não é esse o papel da universidade. O papel da universidade, às vezes, é formar, né? Às vezes é um papel, às vezes, de aplicação mais a longo termo, né? De formar esses técnicos que vão ocupar. E, às vezes, você vê, né, gestores aí que foram formados que parece que não tem nenhum espírito crítico, né? E que eu acho que o laboratório como Lecoste já emitiu, né, do nosso grupo já emitiu notas aí falando de projetos na área de matinhos, de ocupação da orla, né, que não estão de acordo, estão equivocados e que às vezes passa por cima de estudos prévios, tá? Estudos prévios que às vezes teve o contato com a universidade. Exatamente. Até tem uma entrevista no canal aqui do professor Norberto Horn Filho, lá da Federal de Santa Catarina, que ele fala que muitos dos gestores, como você mesmo colocou, que compõem o corpo técnico das secretarias, eles foram alunos das universidades e parece que quando eles vão para essas secretarias, para esses cargos de governo, eles esquecem, né, o que eles aprenderam na universidade. Falando de formação de recursos humanos,
Carlos, rapidamente, a Universidade Federal do Paraná, principalmente aí o Instituto de Geociências, né, Departamento de Geologia, você atua em quais programas de pós-graduação? Qual é o nome do programa? Né? Eles orienta em mestrado, doutorado, como que é basicamente a estrutura do programa? A gente tem o departamento de geologia aqui, né, que atende principalmente o curso de graduação em geologia. E vinculado aqui ao departamento e ao setor de ciências da terra, a gente tem o programa de pós-graduação em geologia. E em geologia, a gente tem duas áreas de atuação, uma delas geologia exploratória, né, e outra é geologia ambiental. Em geologia ambiental, a gente tem a parte de hidro e tem a parte de hidrogeologia e tem a parte de evolução e recursos costeiros. Tá? Então, eu estou habilitado a orientar mestrado e doutorado, a gente tem mestrado e doutorado nessas duas áreas de concentração, né? Temos aí atuação em projetos, eu sou coordenador de pós-graduação aí desde 2018, isso, 2018, daí foi até 2020, agora estou no segundo mandato, tá? Boa parte aí da barba branca por conta disso, né? E nós temos o programa, né? Temos aí editais aí de seleção, temos aí uma parte bastante forte relacionada à evolução crustal, né? Principalmente ligada ao laboratório Lamir, parte bastante forte de análise de bacias, relacionada aí a um outro laboratório Labap, que eu também faço parte, né? Que tem foco principalmente na indústria petrolífera, né, e sistemas deposicionais, mas também principalmente a evolução geológica lá do Grupo Itararé. Temos, né, a parte de hidro, é um programa bastante eclético, tá? Então ele pega toda a parte geológica, tem, né, essa parte aí costeira de evolução de sistemas de recursos costeiros, que é principalmente aí tocada pelo grupo de pesquisa aí do LECOST, né, do qual faço parte, Laboratório de Estudos Costeiros. Bacana. É importante porque nós temos uma faixa etária aqui no YouTube dos 17 aos 26 anos, mais ou menos, que acompanha o nosso canal, e eu imagino que eles estão exatamente nessa fase da graduação e iniciando ou já em alguma pós-graduação. Então, a gente faz essa pergunta justamente para estimulá-los, né, a saberem buscar possibilidades de continuar a carreira acadêmica, como eu fiz, como você fez, em algum programa de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado, que melhor se adapte aos anseios do pesquisador. Lembrando que todas as informações sobre o professor Carlos Guedes vai estar aqui na descrição do vídeo, inclusive o link para o currículo Lattes, né, e o programa de pós-graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná. Então, rapidamente, numa busca pela internet, vocês conseguem localizar, entrar em contato, esclarecer mais dúvidas, caso as tenham, né? Carlos, nós já estamos chegando agora na fase final da nossa entrevista. Eu tenho que te agradecer novamente por aceitar o convite aqui da Abeco Consciência, né? Você já faz parte da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário já há bastante tempo, então sempre ajudando aí nas questões relativas à associação e o quaternário. Qual é a importância da Abeco para você e da década dos oceanos? Só lembrando que em 2022 nós iremos promover o 18º Congresso da Abeco, que será em Porto Seguro, na Bahia, cujo tema principal é a década dos oceanos, que foi declarada pela ONU, década do oceano, década dos oceanos, década das ciências oceânicas, enfim. O tema do congresso é a década dos oceanos. E também gostaria de, primeiramente, agradecer a todos que nos acompanham no canal Abeco Consciência sempre. Muito obrigado. A participação de vocês aqui é fundamental. E lembrar que a Associação Brasileira
dos estudos do quaternário, ela tem uma revista científica, que é a revista da ABECO, e que a gente convida todos a submeter os artigos a serem apreciados pelos pares, né? Pode ser submetido em português, inglês e espanhol, né? Então é só buscar aí as informações sobre a revista, vai estar na descrição também do vídeo, né, da associação. Então pensem em submeter seus artigos também para a revista da ABECO. Agora sim, Carlos, qual a importância da ABECO para você e da década dos oceanos? A Becua, para mim, é a primeira sociedade científica, né, que eu fiz parte aí de inscrição. Então, talvez eu tenha, às vezes, me cadastrado na Sociedade Brasileira de Geologia, mas eu acho que principalmente para ganhar desconto em congresso, enquanto era estudante, né? E da Becua, provavelmente eu entrei como associado, né, para conseguir desconto em congresso também. E a Becua, no começo, ela se reunia, se resumia para mim a idas em congresso, né? E as idas em congresso são, primeiro, estabelecer contatos, né, e depois ver a diversidade. E quando eu penso em geologia, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Geologia e vou no congresso, né? Você tem uma visão geológica. E quando você entra na Becua e vai num congresso da Becua, você vê que a diversidade, pela interdisciplinaridade, é muito maior, tá? E isso traz aí uma visão de coletivo na ciência, eu acho que é muito importante. Então eu tive, acho que foi no congresso de 2015, né? Então, no congresso de 2015, que foi lá em Bé, foi isso? Lá no Rio Grande do Sul. Eu sei que foi em 2001, agora de 2015 não falei. Provavelmente foi. Isso. E daí eu participei bastante ativamente lá do congresso, foi bem legal, e eu resolvi ver a Assembleia Geral, né? E aí saí como secretário, tá? Então, aí secretário da Becua durante 2 gestões, até 2017, depois até 2019, agora sou suplente da diretoria. Mas aí ficar como secretário, né, me trouxe bastante contatos, contatos com muita gente, muitas pessoas que eu acho que normalmente eu não teria esse contato, e é claro que me deu uma visão de dentro de sociedade científica que eu nunca tinha participado, né? As dificuldades, tá? Principalmente, quais são os fluxos, né, de anuidades, né? Quantos congressos são importantes para manter uma sociedade científica, não só em termos financeiros, mas em termos de para agregar, né, para juntar essa comunidade. Então, acho que participei também do congresso de 2017, que foi em Bertioga, tá, do comitê organizador. Então, isso me trouxe uma visão aí bastante importante, né, bastante profunda de quão importante, tá, são as sociedades científicas e são os congressos, né, por mais que eu relute em participar dos congressos. Tá bom? Principalmente os virtuais. Os virtuais são bem complicados. O nosso será presencial em Porto Seguro ano que vem. E o Carlos já está confirmado. Aqui, antes da nossa entrevista, já confirmou. E a importância da década dos oceanos? A importância, quando a gente olha para o planeta Terra e vê que 70% são oceanos, né? Essa é a importância aí dos oceanos. E é claro que eu, como geólogo, fico muito mais na costa, tá? Talvez não mergulhe tanto de cabeça nos oceanos quanto os oceanógrafos, né? Quanto alguns outros cientistas, mas é claro que a década dos oceanos é extremamente importante para esse contato com a sociedade, né? De, às vezes, até cutucar a gente como pesquisador e falar, e aí, o que sua pesquisa
agrega aí para a década dos oceanos, para a sociedade, o que a sociedade precisa entender dos oceanos através da sua pesquisa. Então, acho que é um grande motivador aí para a gente, para o grupo de pesquisa, né, até para a Becua, para a gente conseguir mostrar o nosso trabalho para a sociedade, que às vezes não é tão, às vezes até por meia culpa, né, não é tão bem feito, ou não é feito como deveria ou como poderia. Tá certo, Carlos. Para finalizarmos, deixe uma mensagem final. Uma mensagem? Pô, isso aqui não estava na lista, hein? A mensagem é: participem da Becua, participem do Congresso da Becua, tá? É super importante, vai ser muito, muito legal, uma visão aí bastante ampla do que são os estudos no quaternário, são os estudos tanto continentais quanto costeiros, tá? Participe da Becua, né? E aproveitem esses vídeos aqui feitos nessa iniciativa maravilhosa aí do Ricardo, porque isso é algo a ser guardado e visualizado. Vai ser muito legal ver, por exemplo, esses vídeos daqui 10 anos, daqui 20 anos, vão ter umas pérolas muito boas, né? Vão ter muitas visões acertadas, tá? Então a gente vai conseguir ver que o quanto a gente melhorou, o quanto que a gente continua na mesma, né? Então são vídeos aí bastante importantes, tá bom? Tá certo, então. Então, ficamos por aqui, seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Tchau, obrigado.